senhoras e senhores, estamos aqui ao vivo mais uma vez no Instituto Cultural Filhos de Aruanda para mais uma edição do podcast Saúde e Cultura. Este podcast é um oferecimento do Instituto Cultural Filhos de Aruanda com o apoio da Fundação Oswaldo Cruz, do Ministério da Saúde, do Sistema Único de Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde, com financiamento do governo do Canadá. Com vocês, meu amigo Cristiano Ávila, apresentando o nosso convidado da noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, queridos ouvintes. É ouvintes ou espectadores? Os dois, né? Pessoal, muito obrigado a Fiocruz, muito obrigado a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, ao Ministério da Saúde e ao nosso querido SUS. Conosco aqui hoje, Nicole Galtério, psicóloga do CAPS-AD, servidora municipal. Boa noite, Nicole. Olá, boa noite. Então, Nicole, vamos conversar hoje bem descontraído, bem tranquilo, né? Vamos falar um pouco de saúde mental, pessoal. Acho que saúde mental tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje, né? E a gente falar de cultura e de saúde. Saúde mental, a gente estava falando antes de entrar ali, tem a ver com tudo, inclusive com alimentação, não é isso, Nicole? Nicole, tu é de Rio Grande? Sou daqui mesmo. Qual é o bairro? Eu sou do Trevo. Trevo. Pessoal de Rio Grandino é muito bairrista, por isso que eu sempre pergunto. Nicole, parece que tem 17 anos, Nicole. Parece, tem 30. Mas não precisava falar. Coisa discreta, Cristiano. Ontem foi dia da mulher e eu perguntando a idade aqui. Corta isso depois, Júlio. Nicole, tu é parente da Dani? Qual Dani? Daniela Galtério. É que é uma questão, né? Os Galtério, geralmente nós somos todos parentes, mas nem sempre. Não se conhece. A gente sabe, a gente se encontra em enterro, geralmente. Ou quando tem festa da família, que eles fazem da família Galtério, que daí, tipo, 300 pessoas. Tem um monte de gente. Não, aquela também era do Trevo, amiga minha. Uau, Um salve aí, um abraço pra Dani. Dani Galtério do Trevo, um salve. Não, ela tá na Bahia hoje em dia. Mas pode assistir, né? Hoje em dia, né? A internet aproxima as pessoas. É Dani? Não, é Nicole. Viu? O Júlio já me confundiu, pessoal. Nicole, conta pra nós o que é preciso para ter uma saúde mental, não digo perfeita, mas equilibrada. Então, essa coisa de saúde mental perfeita, a própria ideia de saúde mental que a gente tem hoje não é aquela coisa que se tinha antes de oposição, 8 ou 80, né? Outro tem saúde, outro tem doença, né? A gente não tem essa ideia de dicotomia. Tu pode tem esses dois extremos, tu pode estar em qualquer lugar nesse entre-meio, mas a questão da saúde ela é vinculada a outras questões, porque nós somos o biopsicossocial, né? O biológico, a psique e o meio social. E isso é uma coisa quase como uma divisão que a gente faz, quase didática, para a gente entender como é que funciona, mas no real mesmo elas funcionam tudo misturadas, né? Não tem como a gente separar o nosso corpo do social, do econômico, do político. Então, essa questão, né, que a gente comentou da alimentação, né? Se a gente não tem a segurança alimentar, a gente não vai conseguir ter saúde mental. A gente não vai conseguir se organizar pro resto todo que a gente vai precisar para daqui a pouco conseguir vislumbrar um outro caminho para nossa vida, né? Uhum. A gente precisa ter, então, acesso aos direitos básicos. A gente precisa ter um ambiente que também nos estimule e nos proporcione uma vivência que a gente se sinta parte daquilo e produzindo também aquele ambiente, né? De não ter uma divisão também entre o que é o externo e o interno, né? A cidade que eu vivo não é os prédios, né? E não é as ruas em si, é também as pessoas, o como que as pessoas circulam na cidade, como que elas pensam a cidade, se elas têm a possibilidade de circular na cidade em relação a outras pessoas que estão no espaço mais central. Então, tudo isso faz parte da saúde mental, é bem complexo, né? Então é certo a gente dizer que a saúde mental ela é transversal. Ela atravessa tudo, então. É um emaranhado. É um emaranhado, né? Que
que nos liga. Hoje, isso que a gente está fazendo aqui também pode ser um exercício de saúde mental. Conversar, né? Sim, Né? Discutir, aprender e na tua pessoa ensinar um pouco o que é saúde mental também é uma forma de exercitar ela. Pode-se dizer que sim? sim, quando a gente fala sobre isso, a gente também transforma ainda mais o que a gente entende sobre isso, né? Porque é importante também a gente entender a saúde mental e todas as outras categorias, estudos que a gente tem, que por um tempo se teve muito a ideia de trazer os saberes de fora para cá, e hoje a gente cada vez mais discute sobre a importância de ter os nossos saberes, né? Isso não é uma coisa nova, mas Sim. parece que está tendo pelo menos Dando mais importância agora, na né? psicologia, nas ciências, está tendo uma importância da gente entender a nossa produção a partir da América Latina, a partir do Brasil, de Rio Grande, daqui, né? Então, da gente ter a nossa produção de saberes que fazem sentido para nós, né? E não trazer um saber de fora e tentar encaixar aqui, porque daí a gente nunca vai ser normal, a gente nunca vai ter uma saúde mental se a gente usar um parâmetro que é de um outro lugar, pensando para outras pessoas, né? Sabe que nós trabalhamos aqui Trabalhamos, né? Somos voluntários, trabalhamos no Instituto Cultural Filhos de Aruanda. Nós temos essa visão de importância e de valorização dos saberes tradicionais, né? Eu acho que os saberes populares também, isso que é muito importante mesmo, né? Nicole, a saúde mental, ela é elitizada ou não? A partir do momento que nem todo mundo tem acesso a esses direitos básicos que a gente estava conversando e nem todo mundo tem acesso a tudo que a gente está falando, ela é elitizada, né? Pensando assim, no mais amplo. E aí, se a gente for pensar na questão assim de atendimento psicológico, hoje a gente tem, né? A gente tem no SUS, a gente tem também alguns projetos que se faz atendimento social com valores mais baixos e tudo. Mas se a gente for pensar, claro que a gente entende o SUS como o que a gente tem de mais importante para nossa saúde, né, no Brasil, e ele vive o SUS, né? Mas mesmo assim é uma coisa que só o atendimento lá no CAPS, por exemplo, se a pessoa não tem acesso até o CAPS, como é que. Aí não é de graça, né? Isso que tu estava falando no início, né? Que a saúde, a gente falou que ela é transversal e tu falou que também tem essa parte social, né? Da saúde. Então, se a pessoa não tem um dinheiro pro ônibus, pro Uber, motoboy, ela não tem o acesso. E por mais que o serviço está ali, né? Urbana, a gente não tá fazendo parte desse. Ou se não tem esse aparelho, essa unidade de saúde mental lá no bairro, no interior, na periferia, também ela não tem acesso, né? Então acaba sendo elitizada, né? Mas também, né, como a gente tem esse atendimento no SUS, viva o SUS, mas existe ainda, né, um certo tom, acredito eu, na sociedade em geral, de que né, vou me consultar com psicólogo, isso é uma coisa, né, não sei se é pelo valor da consulta, enfim, mas existe essa coisa que é pra gente rica, né? Não sei se você já ouviu falar. E pensando assim, né, realmente não é só a questão do preço da consulta, né? É uma coisa que a própria ideia da loucura, ela traz essa noção de quem era considerado normal, quem não era normal, né? Se a gente já pensa lá na história da loucura, como que as pessoas eram perseguidas por não funcionar dentro daquele padrão, né? E aí a ideia de loucura foi se transformando, e a ideia, né, de o quanto que as pessoas vão ser parte também do social foi se transformando, mas ainda existe, né? Ainda existe sexismo, ainda existe racismo, ainda existe machismo. Então, quem são os... tem uma autora, Judith Butler, que ela fala quem são os sujeitos considerados
sujeitos, né? Quem pode ser considerado humano para daí, a partir disso, a gente pensar, por exemplo, saúde mental, né? Não é só a questão do dinheiro em si, mas toda a questão simbólica que tem em relação a tudo isso, Nesse né? contexto todo. E sabe que tu falou agora uma coisa que me chamou a atenção, Júlio? Me lembrou do episódio 2, que a gente falou sobre humanidade, né? Essa palavra tá ficando tão banal quanto o amor já ficou, e quanto agora a gratidão, né? Passou, né? Agora é tudo Não é banal, parto humanizado. não é nem banal, tão gourmetizando. Humanidade era para ser algo normal, mas aí tem gente que Porque todos somos humanos, mas agora a parece a gente precisa reforçar. O parto humanizado, cara, não é que queira ter uma coisa diferenciada. já era Não é- pra ser, né? Não é que a mulher não mereça algo completamente Sim. diferenciado também, né? Vamos e venhamos. Sim, mas Vamos e venhamos, né? Mas aí é o seguinte, né? A gente tem que reforçar que humanizado não é uma... Desculpa o palavreado, assim, né? Mas tem gente que toma por isso. O que é uma frescura. Não. Era pra ser. Não, né? a gente... Pelo amor de Deus, nós somos seres humanos, Sim. gente. Como é que não vai ser um Por parto que humanizado? precisa de toda essa... Por que cada vez que vai se tomar uma iniciativa, né, nesse sentido de enfatizar, de lembrar para a gente que a gente agora é só tiro, porrada e bomba. E, caramba, só um pouquinho. E pensar no próximo, quem sabe? eu Vamos não chegar sei lá. se eu sou muito problematizadora, mas essa coisa do humanizado também me faz pensar do quanto que não é como se o ser humano também não fosse perverso, né? Então, não é porque é humano que vai ser A gente não algo, pode viver né? nessa... Como tu falou, né? A gente vive nessa dicotomia. É, Ninguém é 100% luz, vamos botar aqui, né? Todos nós, dentro da nossa visão religiosa, agora falando, né? Estamos aqui por algum motivo. Então, se a gente fosse perfeito, não estaríamos aqui. Toda a luz projeta uma sombra. Sim. Falar em física. Então, E eu fico pensando, né? Uma pessoa 100% boa, né? Como será que seria o mental dela, né? Viver 100% boa, dizendo um sim pra todo mundo, sendo 100% bom. Inclusive tem um filme, né? Sim, senhor, e não dá muito certo. é mesmo. Nicole, tu é servidora municipal, né? Há quanto tempo você faz parte da Secretaria de Município da Saúde? 1 ano e uns 3 meses. E qual é a área lá que você trabalha, a unidade? Eu trabalho no consultório na rua, atendendo a população em situação de rua, Legal. e no CAPS AD, atendendo questões relacionadas ao abuso de álcool e outras drogas. E outras drogas. Interessante. Outras drogas, então o álcool é uma droga, Júlio. É isso? É isso. E é interessante isso, né? De como se a gente precisa botar o álcool e outras drogas, né? Porque Se a gente também botasse álcool e drogas, já muda tudo, né? E o álcool ele não tá dentro das outras drogas porque tem uma questão cultural também, né? Do álcool ser naturalizado como menos droga, né? É interessante que eu mesmo sempre ficava me perguntando, eu não bebo, né? Eu sempre ficava me perguntando que, às vezes, e até em aniversário de família, né? Pô, tu já tem 13 anos, bebe um gole, só um golinho, hein? Bebe aí, bebe aí. Ah, tá virando homenzinho, tá um rapazinho, bebe aí, te diverte, né? Curte a vida, né? E aí acabam inserindo, né, os adolescentes, e principalmente o homem, né, ou quem se assim se denomina, e as mulheres menos, mas o homem é muito, né? Bebe um pouco aí, rapazinho, já tá, tal. E isso é um problema também, né? Que aí acaba dando muito paciente lá pro CAPS AD. E tem algum índice, algum número sobre isso? Em números, vou ficar te devendo. Mas É bastante. É bastante. Ainda existe ainda o Alcoólicos Anônimos, Nicole? Não sei se é um outro serviço, ele não é ligado ao município, é uma coisa Não, social. são organizações independentes ou até religiosas que vão formando esses grupos, né? Ele é acredito que possa se considerar como um método, né? A gente trabalha com a redução Mas de ele é danos. um método científico ou não? Comprovado ou não sabe dizer?
Vamos pesquisar isso aí, Júlio. Não sei te dizer. A gente trabalha com a redução de danos, que daí é uma perspectiva de que se vislumbra uma autonomia do paciente, do sujeito que está ali também em relação às suas escolhas, e a gente está ali como facilitador, orientando ali sobre o que são essas substâncias, como que acontece a questão do abuso, e eu sempre falo para os meus pacientes, né, que a substância em si é a mesma, né? O químico ali, o objeto é mais ou menos o mesmo que todo mundo vai chegar para me relatar, mas o significado que essa substância vai ter para aquela pessoa que foi construído no espaço que ela vive, nas referências que ela tem, no que ela pensa, no que ela sente, vai ser diferente. Então a gente vai precisar entender primeiro todos esses significados. Entender, às vezes a questão não é nem a substância em si, é uma outra coisa que a substância está representando aquilo e entra naquele buraco, né? Nicole, libera algum hormônio, alguma substância no cérebro que faz a pessoa ficar viciada ou não? As substâncias, elas são feitas ou elas existem no mundo e se descobre. Sintetizadas, né? E manipuladas para gerar prazer, né? Senão não teria o porquê, né? Então é o hormônio que falaram aqui outro dia, como é que é ocitocina? É esse que libera a endorfina? Todas essas... que dão sensações boas. Isso, tudo que está relacionado a sensações boas. E também outras coisas, né? Porque aí vai depender de como que é o psicológico, aquele corpo, a substância que, como elas não são legalizadas, elas não passam por pensando as drogas ilícitas, elas não passam por um processo de qualidade. Nenhum teste, então cada vez pode estar consumindo alguma coisa diferente. Não é aprovado para a Anvisa. Então tem essa diferença que o pessoal fala bastante, né? Da questão de que tem países que a maconha é legalizada. E aí, então, ela sempre... E diz que eu não sei, mas eu já vi alguma reportagem que diz que fica até um pouco mais 100% mais pura, né? Tem alguma coisa assim. Porque é como se a gente conseguisse entender melhor o que tem ali, né? Então, tem um controle de qualidade mais rigoroso, se tem motivações para que isso seja, né, mais rigoroso. O consumidor sabe o que ele está, né, consumindo. E quando a gente não tem isso... E quando acredito que quando seja legalizado também não passa por todo esse caminho do crime, né, que hoje existe no nosso país. Nicole, eu queria te perguntar assim, então ali, claro, vocês tratam de álcool ou outras drogas, mas queria saber se tu conseguiria nos explicar ou dar uma fala sobre isso, que existem pessoas viciadas em outras coisas, né, pode ser... Acredito eu, né? Viciado em pornografia, em álcool, em droga. Em jogo. Isso que eu ia chegar lá. Existem pessoas viciadas em jogo, em televisão, em comida. Existe isso? Então, é por isso que eu bato nessa tecla que a gente precisa entender o que é a substância, o que é a substância, o que as outras coisas estão representando para aquela pessoa, né? Porque uma questão simbólica, né? A coisa não é a coisa em si, né? Na verdade, aí eu vou começar a viajar, né? A noção da própria realidade que a gente tem, ela é sempre um consenso, mas ela não é totalmente compartilhada entre nós, né? Então, o microfone, para mim, vai representar uma coisa e para ti vai representar outra coisa e para qualquer outra pessoa vai representar... A gente sabe o que é o objeto que está, né? Porque a gente foi introduzido nessa linguagem, no português, a gente sabe o que significa esse objeto, mas e como que a gente vai simbolizar isso, como a gente vai sentir isso, os sentidos que isso vai ter são outros. E aí ele vai ocupar funções diferentes. Então, a televisão vai ocupar uma função para mim que vai ser diferente para outra pessoa. E daqui a pouco, para alguém, a televisão é a mãe. Né? Então... A Nicole, acho que tomou a pílula vermelha. Não, eu compartilho de uns pontos de... Eu fui dependente químico.
Uhum. Eu fui. Em 28 de outubro, vão fazer 3 anos que eu parei com cocaína. Uhum. Eu tinha um problema, chegou a ser sério. Eu já vi outros mais sérios, mas cada um sabe o tamanho que tem pra, né, na toma, proporciona a sua vida. E eu desenvolvi uma teoria, assim, e até pensei em escrever um livro, tá? Eu ia chamar de Blackjack, postando a vida. Sabe por quê? O nome é bom, hein? Eu acho melhor tu já registrar. Sabe o que acontece, né? Eu enxerguei essa questão de droga quando eu parei para pensar assim, olha, o que eu vi em comum na minha e na de outras pessoas era uma dicotomia entre fuga e mudança. A pessoa vai lá e aposta, e aposta, e aposta. Por que tu aposta na Mega Sena? Por que tu aposta numa roleta, No jogo do bicho? num 21, no jogo do bicho, etc. Porque tu quer ganhar dinheiro. Para que tu quer ganhar dinheiro? Para mudar de vida, sabe? Alguma coisa na tua vida tu quer mudar. Às vezes essa aposta não necessariamente em dinheiro, querendo mudar de vida financeira, querendo, pode ser, visualizo isso, pode ser mudar de vida afetiva, tá? Eu vou me apaixonar, sabe? Eu sou uma pessoa que estressada, vou ficar relax. E aí eu comecei a enxergar assim, olha, como a pessoa está tentando apostar. Só que eu até hoje não vi nada que polícia na vida de ninguém que não fosse construído, não fosse plantado. Vai lá, planta, rega, aduba o caramba, e aí aquilo toma proporções, né? Que quem planta colhe, né? Se tu plantar uma coisa boa, vai ter um fruto bom para colher dali. Agora, se tu vai tentar apostar para mudar de vida, aquela aposta, tu vai lá, um dia tu saiu. Desculpa. Não, faz parte do programa. É interessante, isso faz parte disso que a gente está conversando, né? De como que a gente entende, né? Eu vejo assim, olha, quando tu vai lá e aposta, tá querendo mudar de vida. O problema é que a aposta é aquele dinheiro fácil, aquele resultado, aquela mudança fácil, que tu não apreciou, tu não teve um aprendizado com aquilo, não construiu nada, porque para construir uma casa tem que construir um alicerce. E aí, quando tu bota uma casa em cima de um terreno mal nivelado e sem alicerce, ela cede. A tua casa cede. Sabe? E o mesmo acontece quando esse tipo de coisa vem fácil na vida da gente. Então, a gente vai lá, usa, porque tá querendo esquecer de alguma coisa. O cara tá querendo ficar bem. Não tá legal, tá querendo ficar legal. E uma coisa no imediatismo, né? Naquele momento. Naquele momento. Situações e situações onde a gente ia lá e tava meio triste, tomou 1 litro de alguma coisa e aí passou com um lagarto que parecia um dragão de Komodo e daí quando vê, tu por um momento ficava com mais energia, daqui a pouco estava sorrindo, daqui a pouco, como diziam os amigos meus, o Júlio já está antipático, sabe? E aí essa aposta aí, ela vai se tornando tão recorrente, quando o cara vai lá e aposta em carta, e um dia perde uma coisa, outro dia perde a outra, quando ele está apostando a casa, e aí quanto mais tu aposta, mais tu perde. Tu perde. E aí tu entra num desespero de recuperar aquilo que tu perdeu. E como é que tu faz? Apostando mais. Apostando mais. Isso aí que não deu muito certo pra mim enquanto eu estava apostando e apostando e apostando. Mas eu, de certa forma, consegui achar, não digo a minha fórmula mágica, né? Que eu tive gente me apoiando e tudo mais, mas eu acho que isso pode trocar para. Não, eu acho que é perfeito. Isso que ele falou, Nicole. Eu chamo de doutora ou Nicole? Nicole. Isso que ele falou é bem interessante, Nicole. A gente agradece, né, o testemunho do Júlio, porque não deve ser fácil, né? Falar e
programa que vai ser assistido por muitas pessoas próximas a nós. E eu acho que é muito importante. E obrigado, eu também não sabia disso, estou sabendo agora. E não muda nada para nós, só para mim, né? E só eu acho que me faz gostar mais do Julião aqui. Mas o que ele falou, acho que é importante, ô Nicole, porque eu pensando agora, refletindo nas filosofias de Júlio aqui, veio toda filosofia, inclusive a camiseta dele é uma filosofia bonita ali. Peraí, deixa eu dar. Dá um zoom ali na camiseta. Quem nunca ouviu essa filosofia aí, pessoal? Mas eu tava pensando aqui, Nicole, o que o Júlio falou, né? Esse estado, e é sobre a minha pergunta anterior, né? Então existem pessoas que são viciadas em tudo, né? E tudo isso é um imediatismo. Só que eu fico pensando que talvez pessoas viciadas em televisão, talvez não seja imediatismo, porque ela vai estar sempre assistindo, que é diferente da pornografia, que é diferente da droga, acredito eu, né? É um achismo meu aqui. Que é diferente da comida, talvez, mas eu fico pensando que há vícios que tu não, talvez seja mais difícil de largar, ou não existe isso. Depende da pessoa. De cada contexto, né? E existe como é que eu vou te dizer assim, existe psicólogo, terapeuta e psiquiatra. Todos esses podem tratar esses vícios ou doenças mentais ou transtornos mentais, ou cada um tem a sua especificidade? As terapias, elas são procedimentos que são com uma intencionalidade, né? Uma busca por... É bala que ele quer, pessoal. por uma busca de alguma ou cura, ou, né, um bem-estar, e aí elas vão ter também, né, os seus saberes populares, os seus saberes construídos ali, vão ter suas formações. A psicologia já mais... terapia, a gente tem várias terapias, qualquer uma dessas coisas podem ser terapia, mas psicologia é psicologia, né? Então, a psicologia, ela já entra como uma área que ela é da ciência da saúde, mas ela também faz parte das humanidades, ela está ali, como eu estava comentando, né? A gente tem as questões que são filosóficas, as biológicas, esse mix dessas coisas que vão ter os seus estudos comprovados, que vão ter, né, os seus testes, vão ter ali uma certa rigorosidade ali para funcionar também com essa formação, que é uma formação, né, superior, de grau superior, que vai ter São 4 anos de faculdade? São 5 anos. E aí vão ter, né, um outro tipo de formação. Não quer dizer que uma coisa é mais importante que outra, né? Porque também de pensar as questões elitizadas, né? Não é porque a gente entende algo como uma ciência que aquilo vai ser mais importante do que outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, também é importante entender se as relações que a gente está tendo dessa busca de cura, de alívio da angústia, se segue algum padrão ético, né? Se qualquer coisa, a gente precisa entender qual é a ética de quem está nos oferecendo esse serviço, né? Qualquer tipo de coisa. E a psiquiatria também, aí ela faz parte da medicina, ela vai ter também um olhar em relação à saúde mental, mas aí vão ter seus outros caminhos, suas perspectivas, né? Que em alguns pontos eles vão se encontrar, em outros pontos vão ser também objetivos diferentes, né? E eu sempre tive essa visão de que a psicologia era mais parecida com terapia e a psiquiatria mais com remédio, né? Eu não sei se... Ou o psicólogo também receita ali remédios. Não, o psiquiatra, ele receita remédio, o psicólogo não, mas também depende... Mas pode ou não? Não. Não? Ah, eu achei que pudesse. Não faz parte das atribuições. Mas essa coisa de psiquiatra ser só remédio, aí já vai depender de como é que é o manejo do psiquiatra, né?
porque a gente pode encontrar também pessoas que trabalham, entendem a psiquiatria de uma outra forma, que na medicina no geral, né, que já não entende também aquela coisa que tá falando da saúde ou doença Sim. como duas coisas opostas, né? Então vai depender também da perspectiva do profissional, mas que a gente tem assim como algo mais um consenso entre as pessoas é esse, né? Porque é o que se muito se vê isso, né? Pode dizer que foi uma coisa que se tornou comum. É, Nicole, eu tenho uma pauta aqui que é a pandemia. Tem como falar, né? O antes e o depois. O antes, o durante e o depois, né? Na tua visão, a saúde mental como um todo, né? Antes e depois da pandemia. Antes, durante e depois da pandemia. Se é que a pandemia ainda passou, né, Júlio? Eu acho que a pandemia sim, mas o Covid ainda tá aí. Aproveitar para enganchar aí, se a Nicole puder dar uma esclarecida. Com esse rolo todo, aproveitando o gancho dele, com essa situação toda de pandemia, como é que se deu o uso, o abuso de substâncias? Porque A automedicação, né? eu foi justamente o período que me afastei de muita gente, assim, que alguns acabaram tendo consequências bem drásticas aí, alguns conhecidos meus. Mas, no geral, eu não faço ideia como é que... então, daí eu vou voltar aqui. Eu sempre vou responder assim, Antes, né? durante, Que depois. depende do contexto é, social, econômico, cultural, né? Dos acessos que essas pessoas tiveram nesse período. Porque foi um período bem precário, né? Em muitas situações. Então, pensando por esse viés, são muitas as vivências, né, na pandemia. Tiveram pessoas que ficaram sem trabalho, tiveram pessoas que precisaram continuar no seu trabalho e se expondo, né, aos riscos fora de casa. Tiveram pessoas que estiveram, né, em quarentena e trabalhando de casa. E em todas essas esferas tem perspectivas diferentes de adoecimento, mas pode-se pensar em adoecimento, né? Essa questão sobre o abuso de substâncias, se a gente pensar naquela lógica que eu estava comentando, né, das substâncias também ali daqui a pouco tá não é nem preenchendo o vazio dos vínculos, mas às vezes se constrói uma ideia, uma sensação de como se fizesse parte dos vínculos, né? É mais um dos afetos, né, para quem está na coisa do abuso. Então, nessa falta dos vínculos, na falta de perspectiva desse horizonte, né? Quando se sente encurralado ali, a gente não tinha nenhuma perspectiva nem de vacina, né? Isso também é interessante a gente pensar que não era qualquer contexto de Sim, foi pandemia, totalmente né? diferente, né? Uma coisa bem diferente. Então a gente não sabia se ia ter um depois. E aí, essa coisa da impulsividade, de não tenho mais nada a perder, porque eu já perdi Sim. os meus vínculos, eu não tenho nada a perder, porque eu já perdi o meu trabalho, eu não tenho nada a perder, porque também eu já perdi tudo, né? Tem são muitas as vivências, né? Mas que pelo menos que eu percebo bastante assim no trabalho no CAPSAD, no consultório na rua, né? Teve um aumento no índice de pessoas em situação de rua. Verdade. Depois, né, da pandemia, parece que também outras questões para além da pandemia também nos trouxeram um momento que a gente tem essa crise em todos os setores, né? Então as pessoas não encontram emprego, e aí como é que eu vou conseguir mudar de vida se eu não tenho essa perspectiva do emprego, também não só na questão do dinheiro em si, mas de todo o acesso que isso proporciona, né? De estar se sentindo um sujeito possível, lá como a gente falou no início, de estar se sentindo num ambiente que tu vai ter vínculos que também não são 100% afetuosos, mas são vínculos afetivos, de se sentir
a gente está num sistema capitalista que nos traz essa perspectiva de que tu é o possível se tu tá produzindo. Se tu não tá Meritocracia. produzindo, tu não faz parte disso, né? E por mais que a gente critique isso faz parte, do nosso entendimento de mundo e faz parte da realidade, né? Porque a gente precisa comprar comida, né? A gente precisa ter acesso a medicamentos, a gente precisa estar, né, inserido no contexto que a gente vive. Então, tudo isso faz também com que, não quer dizer que a pandemia fez com que as pessoas aumentassem a questão do índice de abuso de substância, mas todas essas coisas acontecendo junto faz com que quem já tinha fazia uso, já tinha outras questões não tão bem resolvidas consigo, com a família, né? Pensar a população LGBTQIA+, né? Tem colegas que trabalharam com pesquisas em relação a isso. Pessoas que não... eu sou uma pessoa LGBT e é importante a gente afirmar isso, que a gente está em todos os espaços, mas nem sempre a gente faz parte, né, com toda essa... Ainda estamos em 2023 e ainda parece que estão invisíveis ainda, né? Certas populações, né? Como a população de rua que tu falou, né? Acredito que a consultória na rua também lide com as profissionais do sexo, né? Então, são vivências que... quarentena, a pessoa que tem lá o seu privilégio de ter acesso ao mínimo que era de poder estar seguro, com acesso à alimentação, um pouco um trabalho home office. Mas aí tá junto com a família que nunca aceitou essa pessoa ali, e aí a pessoa antes tinha uma vida fora, né? Se torna um problema dentro de casa. Né? Tinha um vínculo fora, e aí agora não tem mais essa outra esfera, tu tá ali junto. Como é que é essa vivência, né? Então são muitas mães, né? Mulheres que são mães solo. Então, como, né? O que vai fazer com a criança? Que vai fazer o quê? Vai ter que parar de trabalhar para estar junto com a criança? Ou vai levar a criança junto e vai expor a criança? E que se vão aceitar essa criança no trabalho? Ou vai trabalhar de casa com a criança, com as suas necessidades ali, que não tem uma autonomia, uma organização para entender que a mãe está em casa, mas está trabalhando, né? Isso foram muitos os contextos que já são populações que estão numa certa... marginalidade, né? Tem uma insegurança ali, já tem as suas vulnerabilidades que ficaram mais aparentes, né? E tu sabe que tem uma amiga minha que ela me disse que uma vez, né? Um beijo, Marinha Wald, produtora do Tamborada lá de Pelotas. Uma vez a gente estava conversando, né, sobre cultura. E aí, falando dessa parte de pandemia, e ela falou que a pandemia expôs muita sujeira que está embaixo do tapete das famílias, né? E entre 2020 e 2021, eu vi muita gente se separando. Teve muitos casos de feminicídio, muitos casos de abuso, muitas mães descobriram pais que eram abusadores, enfim. E eu acredito que isso, né, muita gente também ficou grávida, tem as partes boas também, pessoal. Mas a gente percebe que essa sujeira, como tu falou, né, vai estar ali agora no momento, e muitas coisas não eram vistas. Às vezes o marido, né, ou a esposa sai, o companheiro ou a companheira sai, o outro sai também e nunca se vê, se voltam ali, dormem, mas, né, e aí quando são obrigados pela pandemia a ficar junto, né, muitas questões começam a aparecer, né. Então eu não sei se a senhora, tu concorda, senhora? Concorda com isso? Eu vejo ela como 17, 18 anos. Se tu concorda com isso, eu vejo assim que o antes, na minha opinião, todos nós temos que procurar um psicólogo. Acho que todos nós temos algum quê. Temos que procurar, conversar, botar pra fora. Acho que a sociedade está bem doente ainda mentalmente. Mas depois da pandemia isso aumentou muito. Que é um achismo meu, né? Eu não sou técnico nada, mas eu acho que isso aconteceu bastante, assim, pelo... o saber popular, a gente escuta, a gente vê, a gente percebe na sociedade, né? A gente que trabalha com social, a gente vê que aumentou muito os casos de pessoas em situação de rua. Né? Aumentou muito a vulnerabilidade das pessoas, né? Em 2021, antes de 2020, a gente entregava 10,
15 cestas básicas. Em 2021 chegou um ponto, em 2020 chegou um ponto que a gente chegou a entregar durante 3 meses 231 cestas básicas consecutivas, né? Durante esses 3 meses, né? 231 famílias, né? A gente conseguiu, né? Graças ao nosso serviço, né? E aos pais e mães, a gente conseguiu entregar 231. Então, aumentou muito. A gente percebeu, olha, a demanda, né, vinha aumentando, e mais gente pedindo, mais gente pedindo. E muitas dessas pessoas eram pessoas que antes tinham uma certa condição de vida ou transpareciam isso, né? Mas eu acho que a pandemia deixou muita... talvez não tenha deixado, além de ter deixado, né? Eu acho que deixou muita gente doente mentalmente, fez aparecer alguns transtornos, alguns traumas, algumas coisas que estavam mascaradas, escondidas ou guardadas dentro delas. Eu queria te perguntar, Nicole, o que tu acha dessa coisa que da pessoa viver uma vida nas redes sociais e outra fora das redes sociais? Isso também tem a ver com saúde mental? Tem a ver com saúde mental e tem a ver com questões que são... É aquilo, né? A gente sempre precisa atualizar as nossas perspectivas de saúde mental, né? E de o que a gente vai considerar como patológico, o que a gente não vai considerar como patológico. E se a gente vai considerar as coisas como patológicas, ou se a gente vai entender também como outras nuances de comportamento, tudo isso vai depender de acordo com o tempo que a gente vive, né? Então, essa coisa, né, das redes sociais, a gente pensando no... Eu falo isso bastante no meu Instagram, e aí eu acho que talvez o algoritmo não seja meu melhor amigo, porque eu sou muito crítica. Depois a gente vai botar na nossa descrição aí o Instagram dela. A gente vive num momento que a gente tem a questão neoliberal, a gente tem o capitalismo, a gente tem todas essas pressões, essas demandas por produção, né? Então, a gente sempre está e também por outros desamparos, né? De questões políticas, econômicas. Então, a pessoa, que nem está comentando, hoje em dia a gente não tem mais uma profissão, né? A gente tem essa profissão e a gente também precisa criar conteúdo para divulgar esse produto, essa profissão. E aí, quando a gente está criando conteúdo nas redes, a gente também, muitas vezes, a gente está trabalhando para essa rede, né? Então, é um outro trabalho. E assim... E muitas vezes sem receber, né, Nicole? Então, são comportamentos e também uma questão de uma necessidade também, né? Que a gente acaba se colocando de estar sempre nessa função de produção. Então, a gente acaba assumindo já como parte nossa que a gente precisa ser produtivo. A gente precisa ser produtivo em tudo. Então, nos nossos afetos, a gente precisa ser produtivo. A gente precisa fazer com que aquilo dê certo, quase como se a gente precisasse chegar no produto final sempre, numa mercadoria. Se tivesse uma meta a atingir. Né? Porque antes a gente tinha produtividade como produzir mercadorias. Agora a gente nunca chega na mercadoria, porque é uma coisa abstrata. Então, e tu não tem mais o chefe ali na tua frente te cobrando, porque também é abstrato, tu é teu chefe, e tu tá 24 horas por dia ali contigo. As redes, essa questão das redes, né, se a gente vai ser nós mesmos ou não, as redes, elas estão ali o tempo todo e nunca vai ser o suficiente quanto tu vai produzir ali. E nunca vai ser o suficiente quanto tu vai produzir uma versão ali da tua vida, né, os cortes da tua vida. Tu nunca vai chegar ali no ideal, porque esse ideal sempre está sendo reproduzido. Mais like, mais visualização. Mais. Então, é muito importante a gente entender como que o quanto que a gente está se colocando nas redes, quais são essas necessidades, né, que a gente está suprindo ali. E a gente vai se comparar, né? A gente vai consumir conteúdo de outras pessoas e a gente vai se comparar. Eu vejo muito essa coisa assim, não se compare com os outros, mas a gente vai se comparar. A gente está o tempo todo sendo bombardeado ali por informações da vida de outras pessoas, né? Então, a gente talvez conseguir entender o espaço virtual também como o espaço, né, da vida real, porque é a vida real, né?
o espaço virtual, ele não deixa de ser também parte disso, Sim. mas ele tem ali as suas fantasias ali junto, né? A gente consegue ali ter os próprios filtros, né? Pessoas que Eu ia falar perdem disso. a noção de como é seu próprio rosto sem os filtros. As Eu pessoas vejo- não usam mais espelho, elas usam ali a câmera Eu da... fico olhando assim, Usa a câmera eu do conheço essa celular. pessoa, ela não é assim. Aí tu vê a pessoa uma coisa, na foto tem outra. Meu, esse filtro é muito bom, né? Porque eu não gosto, assim, eu não uso filtro, mas é muito estranho, assim, né? Porque tu sabe que a pessoa não é, aquilo não é. Aquilo ali é muito E estranho. os filtros têm uma questão muito importante também, de que a maioria deles, né, acabam afinando o rosto, acabam afinando o nariz. Então, eles Um padrão trazem para um eurocentrado. padrão eurocentrado, que também é todas as que a gente está conversando, né? Muito interessante, muito interessante. Eu acho que é um tema muito amplo, né? Saúde mental, como a gente falou, ela é transversal, ela abarca tudo. Eu vou entrar em outra pauta aqui, Nicole. Eu queria saber se, né, quando a pessoa vai fazer alguma coisa e dizem assim, seja você mesmo, isso é mito ou realidade? É possível a gente ser nós mesmos? Vou para uma entrevista de emprego, né? Eu fiz um curso de designer. Fiz um curso, mas nunca trabalhei. Aí a pessoa vai lá, seja você mesmo. Aí eu, sabe mexer, já tem experiência? A pessoa diz, não, não tenho, né? Então a pessoa não está sendo ela mesma, no encontro, né? Enfim, o próprio filtro, né? A pessoa bota um filtro ali, alguém chama, pô, você, sou eu mesmo, tal. Seja você mesmo, é um mito ou realidade? É válida essa dica? Será que a gente consegue não ser nós mesmos, né? E será que a gente consegue ser... É complicado, porque às vezes nem a gente vai conseguir ter acesso a quem a gente realmente é, porque tem mecanismos de defesa, tem várias coisas que vão acontecer na nossa cabeça para nos proteger também de coisas que a gente não suportaria sobre nós mesmos, né? E o quanto que também a gente, mesmo quando a gente sabe que a gente está mentindo, nesse caso, né, da entrevista ali, é a gente cria uma gente. desculpa, não, eu tô mentindo por causa É a disso. gente mentindo alguma coisa, mas tem que assumir que é a gente, né? Exato. Então, talvez é outra coisa que também fica ambíguo, mas se a gente entende que também tem papéis sociais diferentes que a gente vai exercer em diferentes espaços, a gente tem a nossa identidade, mas como que a gente vai se relacionar com os ambientes, o que a gente vai trazer da nossa identidade para cada ambiente vai ser diferente, né? A nossa postura enquanto profissional vai ser uma, a nossa postura na balada vai ser outra, a nossa postura com a nossa família vai ser outra, a No nossa podcast vai ser outro. né? No podcast vai Sabe ser o que eu digo isso outra, pro- né? O pessoal fala, Cristiano, assistiu o podcast? E não é tu, é outra pessoa. Isso não sou eu sou assim. Não, não pode ser. Eu não sei. Acho que a câmera me deixa mais bonito. Mas eu queria te perguntar, Nicole, existem fake news dentro da área da saúde mental? Ah, demais! E você viu alguma durante esse período de pandemia? Porque a gente estava falando uma coisa muito interessante agora, antes de responder. A gente ficou na pandemia, vou trabalhar, não vou trabalhar, tenho que trabalhar, voltava com medo para casa, sempre uma pressão, né? Porque precisava trabalhar, precisava voltar para casa, enfim. Sempre nessa pressão. Ou a pressão de estar em casa e ter que assumir todos esses papéis, principalmente as mulheres, né? Cuidar da casa, né? Ser do lar, cuidar dos filhos e ir trabalhar também. E depois logo veio a pressão também da eleição, não tem como a gente não negar isso, né? Qual é o teu lado? De que lado você está, né? Então veio essa pressão também. Mas depois a gente volta também nesse assunto. Eu queria saber se existe alguma fake news sobre saúde e se você viu alguma dela nesse período da pandemia, de eleição, enfim. São diversas, né? As fake news, saúde no geral, né? Pensando até na questão da vacina que a gente estava comentando, né? Os movimentos anti-vacina. E aí a gente vai ter na saúde mental, né? Profissionais que vão estar oferecendo curas milagrosas, quase como eu resolvo a tua ansiedade em uma sessão, né? Então, também entra nesse viés de produtividade, né? Eu preciso
ser a pessoa que vai lá e vai Entendi, resolver vai o que resolver os o outros problema. profissionais não vão te oferecer, né? E aí começa a ficar bem nebulosa essa questão de ética. A gente tem o conselho, né, de psicologia que é também o que vai reger a nossa profissão e vai estar funcionando como esse mediador também entre a gente, a população e questão ética. E também é importante a gente conhecer, né, enquanto pacientes, né, a gente conhecer os nossos direitos, a gente conhecer, né, o código de ética, ele fica disponível, né, online, gratuito, para a gente ver se as pessoas que a gente está seguindo, que a gente está consumindo, o conteúdo que a gente está, né, procurando um tratamento, se elas seguem esses padrões éticos, né. Eu vejo muitos profissionais que não compartilham as suas fontes, então, eu tenho meu próprio método, que é só meu, e aí eu tirei da minha cabeça e eu vou te ensinar no curso, uma mentoria, né? Assista essa live de graça, mas depois tem Depois, no final, para saber isso, vai ter um... O Júlio tá fazendo sinal aqui, pessoal. Não sei o que é. Ele quer uma bala, Júlio? Ele tá avisando o nosso tempo. Quer uma bala, Nicole? Não, obrigada. Não come açúcar. Como? É o que não devia comer. É que falando e comendo bala, a gente... Fica ruim. Nicole, agora eu olhei pra ela e eu acho que eu conheço ela de algum lugar, mas não, eu tô te confundindo. Até desculpa, né? Uma brincadeira, não sei se ofendido. Com a menina aquela do Divertidamente. Né? Parecida óculos, né? O cabelo, a felicidade, né? Não, a felicidade. As duas cabelo azul. As duas têm cabelo azul. E olha que interessante, esse filme tem a ver com saúde mental, né? Né? Tem várias dicas ali que talvez os menores não enxerguem, mas quem é adulto consegue ter uma perspectiva maior, né? Mais ampla sobre isso. Bem interessante. É por isso que eu vi isso. E é legal quando a gente olha para uma pessoa e se sente, né? Já conheço ela, sente à vontade, assim. Né? Nicole, como procurar os serviços do CAPS AD, CAPS I e o CAPS Conviver? E qual é a diferença entre eles? O CAPS ele vai ser voltado para o público infantil e adolescente. Uhum. O CAPS AD são pessoas acima dos 16 anos. E aí tem a questão de mais... A gente traz na psicologia mais importância, mas não é que as pessoas não têm importância demais, que a gente não consegue ter uma unidade de medida, né? Mas a questão que a maior angústia, né, a maior problemática é a questão do abuso de substâncias, né? Então aí seria a questão do CAPS AD, e aí assim, não sei se é isso, não é isso. Procura o acolhimento e a gente vai conversar, a gente vai conseguir... E esse acolhimento é na unidade ou no posto de saúde? É no próprio CAPS. No CAPS. No próprio CAPS. E aí o CAPS Conviver, ele vai absorver as demandas de pessoas que a questão são transtornos mais moderados, graves, e que tenha a coisa que tem maior... causa das angústias é o transtorno de base, né? Então, daqui a pouco uma esquizofrenia. E aí a pessoa... Aí tem casos que a gente precisa conhecer, entender isso para ver. Daqui a pouco a pessoa tem um transtorno e faz o abuso de substância, né? Então, como é que a gente vai fazer? Vai para um, vai para outro, vai primeiro para um, e aí depois, quando a questão da substância estiver mais organizada, a gente vai passar para outro. Então, é importante procurar ajuda, e aí os profissionais vão também saber, né, orientar, acolher, mas são essas as diferenças entre eles. É possível saber se uma pessoa é esquizofrênica ou vai ser com menor de idade ou não tem como, assim? Porque eu vi um vídeo, eu acho que dizia que é só a partir dos 12 anos. Que tem uma questão que crianças e adolescentes ainda estão nas suas fases de construção, de formação, né? Então, a maioria dos transtornos, claro que a gente vai conseguir, né? Em alguns casos, a gente tem instrumentos que são próprios para isso, a gente tem testes psicológicos que são
O teste Pra de crianças. Rorschach. Esse é um dos testes, que daí vai ter ali as imagens, e aí a partir disso Aquelas vai imagens se entender. significam alguma coisa ou não? Elas têm. O teste é construído com uma perspectiva de que, dependendo de como que a pessoa vai entender aquelas imagens e com de acordo com algum consenso ali, algum contexto, aquilo vai significar uma coisa ou outra. Mas qualquer teste é importante que se tenha também a entrevista, também se conheça a história antes daquela da pessoa, para depois a gente não vai. É por isso que é importante que seja aplicado por um anamnese. profissional, né? Porque às vezes a pessoa encontra na internet. Isso é uma coisa que não é legalizada, mas que a gente sabe que na internet tem tudo, né? Então as pessoas, assim, poucas pessoas vão ter acesso ao teste ou vai ter acesso, né, ao DSM ali, vai abrir, vai procurar um transtorno, a gente vai achar que a gente tem qualquer um daqueles Eu transtornos. fiz um teste uma vez que a minha sobrinha Kathleen, né, fez pra nós lá, tá morando em Paraná, acho que é Foz do Iguaçu, um beijo, Kathleen. Ela fez o teste pra saber se a pessoa era psicopata. Tinha na internet lá, todo mundo fez lá em casa. Aí tinha uns 57% psicopata, não sei o que, é bem interessante, mas não sei por umas perguntas assim, você mataria não sei o que, você faria outra coisa. Você toma café sem açúcar. Aí umas coisas tipo absurdas. Então isso não dá pra ir atrás. Não, porque ali eu me senti um pouco psicopata ali. Eu digo, amanhã eu vou acordar, tá todo mundo morto. Porque é uma questão que a gente precisa entender bem, né? A gente leva muito tempo para conseguir fechar um diagnóstico. E por que essa busca por diagnóstico, né? Porque a gente tem que ter Claro, tem casos que é importante, que são, né, transtornos que a gente vai precisar mesmo do auxílio da medicação e que não é que a gente vai ser contra o diagnóstico, mas também essa busca é uma loucura atrás disso. Eu preciso ter um nome para isso que eu tenho, porque daí eu vou poder me afirmar para as pessoas, né, com isso, e aí todo mundo vai conseguir entender por que eu não me sinto confortável em algumas situações. Mas por que tu não pode também ser aceito enquanto uma pessoa que simplesmente não se sente confortável nessas situações, né? Enquanto que é importante, né, a gente ter essa questão do diagnóstico, é importante também em alguns casos, mas a gente também, no processo de psicoterapia, a gente vai construindo isso, né? A gente conseguir se colocar no mundo como nós somos e buscar, né, esses vínculos que vão conseguir também, com as suas coisas, fazer essa rede mesmo, né, de apoio, da gente conseguir sentir parte desses espaços, né? Bem. Mas aí, agora que tocou nesse ponto aí do psicopata, uma pergunta assim, Código. O psicopata é necessariamente a pessoa que tem a tendência a sair matando, vamos dizer que é esse o conceito que as pessoas fazem muito. Eu sei que não. Eu tenho uma visão que não é necessariamente assim. Mas as pessoas têm muito aquela coisa de o psicopata lá, o Jason, o Michael Myers, não sei o que, pensa que é um cara com uma máscara de rock e um facão que sai com um macacão de mecânico. Dando de talho aí pelo meio da rua. Mas isso não necessariamente é a definição do psicopata, assim, que tem como esclarecer pra gente. Tem uma glamorização, né, desse tipo de história, né, esses true crime, né, essa coisa de muita mídia em volta disso, as pessoas acham muito curioso, né? Ai, a mente do. E como faz sucesso essas séries, né? Como agora a da Kiss, daquela atriz que morreu. O malucão aquele lá dos Estados Unidos, né? Fizeram a série dele, né? Fizeram a série Hammer, não sei o que é Hammer. Não. É o que matava negros, né? Não é aquele? O que. Ele matava negros. Ele matava homossexuais. Lá. Saiu uma série dele agora bem. Eu não consumo esse tipo de coisa, que eu sou bem. Acho complicado, assim, porque as pessoas acabam colocando, né, pode ser gatilhos? Esses personagens, essas pessoas, nessas histórias como, né, o grande. Patamar. Né? Mas. Dunder.
Dahmer, Dahmer, é isso aí. É interessante que a gente entenda que é uma questão afetiva, né? São pessoas que têm tendência a manipular, não sentir, né, a culpa, né? Não vai ser uma forma tão plural de afetos, né? Os afetos não são tão complexos e plurais nesse sentido de que a gente vai sentir culpa em mais ou menos grau, né? A gente vai sentir coisas em relação às nossas ações, às nossas decisões. E aí esse é um padrão que já vai não ter essa questão da culpa, vai ter essa questão da manipulação, essa ambição, e aí eu não a partir do momento que, na minha perspectiva, né, eu não consigo perceber o sofrimento do outro, eu não consigo me sentir culpada em relação a isso, não tenho, né, não tenha uma contingência ali para o que eu vou fazer, né? Entendi. Mas também tem perspectivas que considera que se tem o ápice ali daquilo, né? Pensando naquela barrinha, né? Dos opostos, vai ter pessoas que vão ter esse padrão, mas elas estão ali no meio social que elas conseguem perceber ali alguns padrões, elas não vão, né, ter esses atos, mas daqui a pouco vão ser pessoas que vão ter cargos de liderança, né? Vão conseguir. Tem muito psicólogo que são pessoas inteligentes, psicopatas. Né? Eu tenho ainda 1, 2, 3, 4 pautas. Eu sei que temos pouco tempo, mas temos 4 pautas. Eu queria te perguntar se é síndrome de Tourette essa? É verdade que a pessoa fala palavrão, não fala? Eu vi um filme na Netflix muito famoso, eu acho. Muita gente falou Tok Tok, aquele. Já viu esse filme? E tinha um cara que falava palavrão e aí falava que era síndrome de... Eu falei, certo, Tourette ou não? Ou Tourette, como é que é? Ai, gente, eu não sei muito desse... É uma síndrome que a pessoa tem uns espasmos. Eu conheço só que diz que ela fala transtorno, né? E fala um palavrão. Aí eu queria saber se era verdade ou não. Ou é um fake news, esse né? transtorno existe, isso acontece, mas eu nunca essa parte do palavrão, não sabe assim, a fundo para entender o porquê isso do palavrão, porque não é uma coisa tão comum de aparecer. Assim, mas existe, né? Então. Existe. E tem isso, né? A gente... Não usem isso como desculpa. A gente acaba que não é qualquer coisa, assim, qualquer transtorno que a gente se aprofunda, porque não é tudo que vai aparecer em clínica, e quando aparece a gente estudam, mas não é uma coisa... Né? Então, específica. Realmente, não sei. Eu achei que fosse uma fake news isso, né? Porque a pessoa usava como desculpa, que vai né? ser esse tipo de conteúdo que vai vir nesses impulsos, né? E lunático. Eu sempre escutei falar que o lunático se chamava lunático por causa das fases da lua. Eu acho que isso é fake news, né? Por que lunático? Por causa das fases da lua, mudava, a pessoa mudava. Eu acho que isso é fake news, né? Do transtorno bipolar? Ou lunático no sentido de estar fora dessas convenções, isso. Né? Eu não sei, eu sei que a pessoa, aquele ali é lunático. É por causa da fase da lua. Não sei onde que eu vi isso, mas eu queria saber se existe isso ou não faz sentido. Tem transtornos que eles vão, né, trazer essa variação mais intensa de humor, né? E que a gente sempre tem, a gente vai ter variações de humor, né? A gente nunca vai estar só feliz ou só triste, mas é importante, né, a gente entender do quanto que a gente tem uma variação que vai condizer com as coisas que estão acontecendo e que a gente está pensando, e o quanto que isso não vai ter essa correlação tão perceptível, assim, né? E aí isso... Mas então a lua influencia nas marés, mas não pode influenciar na mental. Acho que não sei, mas né? Mas é isso, né? Que eu entendo, assim, de variações que a gente pode pensar, porque daí tem essa ligação, né? Que a lua tem tempos, né, próprios. Esses ciclos de humor também vão ter, né? A pessoa vai ter esses tempos. Então, tem isso. E não pode ser daí que tiraram essa... Mas eu percebo que essa coisa do mais popular, do lunático, é aquela pessoa que não tem... não tá sempre com a atenção nas coisas que vive no mundo da meio lua social entende como importante, mas daqui a pouco a pessoa tem as suas próprias, né, os seus próprios interesses, seus próprios pensamentos, e aí
É também que nem a questão da loucura, né? Que às vezes vai ser considerado louco aquele que não está compartilhando das mesmas ideias e normas Sim. sociais que aquele meio vai ter, mas em outro contexto pode ser que Pode não ser que seja não seja entendido assim, né? Minha última pauta aqui é que já ouvi várias pessoas falando, nenhuma delas técnica, né? Que há que hoje em dia qualquer coisa é autismo. Ah, é autista, ele tá muito quieto, é autista, é muito bagunceiro, é autista. E existe isso, é certa, acho que talvez também uma glamorização do autismo, porque eu já ouvi falar que muitos profissionais estão dando esse diagnóstico, né, para qualquer problema que apareça na criança. É verdade, não é? O que a senhora o que você pode nos dizer sobre o autismo? É bem delicado isso, porque é uma luta de muitos anos, né? É um tipo de vivência que engloba, mais uma vez, todas aquelas coisas que a gente estava conversando, né? Então, a gente precisa considerar que sim, tem as questões éticas dos profissionais, né? Então, qualquer diagnóstico, principalmente, né, pensando na questão infantil, né, que é uma fase de desenvolvimento que é mais complicado da gente conseguir entender que não tem a gente não vai conseguir colocar ali uma ordem que toda criança vai precisar seguir aquela ordem de desenvolvimento. Cada criança vai ter sua particularidade. Isso vai depender dos estímulos, do ambiente, né, da nutrição. Ah, faltou luz e voltou. Voltou e ainda bem que a gente não tava em streaming. Bah, porque gravou até ali. Gravou. Bah, era o último assunto. Não, tá. Não parou? Tá gravando aqui. Tá gravando. Voltou? Depois tu corta isso, hein? Eu não vou cortar. Tivemos um pequeno problema aqui, pessoal. Faltou luz, voltou rapidamente, mas tudo. Ah, claro, tem as baterias aí, tudo ficou Senhoras e senhores, 21 horas e 3 minutos e tivemos uma queda de luz. Pode concluir, Nicole. Então, Segue, tem uma Cor. fase de desenvolvimento que é complicada, né? A gente não consegue colocar uma regra ali. Mas existem os instrumentos que são utilizados, existem, né, experiências profissionais que se especializam nisso para conseguir trazer todas as informações possíveis, né, que os adultos responsáveis podem trazer e que consiga se observar e estar ali em contato com essa criança para fazer o melhor diagnóstico. Então, se a gente pensar nas questões éticas, vão ter profissionais que não têm essa ética e que vão, mas e aí é em qualquer tipo de diagnóstico, né? Em qualquer tipo de profissional, em qualquer profissão, Sim. né? Mas essa questão do transtorno, né? Se entende que existem mais estudos, né? A gente tem mais tecnologia, a gente tem mais estudo, a gente tem uma maior, ainda assim, muito uma caminhada ainda muito longa, mas já se tem uma maior abertura cultural, social, né, entre as pessoas para se pensar nisso como um tipo de assunto que é importante de se comentar, né, se constrói políticas públicas, né, que vão dar esse acesso, por exemplo, às crianças, né, nas escolas, para ter ali... Para cantar, né? Inserir na sociedade. Parte, né? E como que a partir disso vai funcionar, cada vez mais espera-se, né, que cada vez mais, né, se construam outras formas de pensar a escola, então, e as metodologias de ensino que vão realmente ter essa inclusão. Então, é complicado a gente trazer isso, né, agora tudo é autismo, tudo, né, é uma modinha, porque realmente existiam pessoas que nunca tiveram diagnóstico e nunca conseguiram se encaixar, né, fazer parte, serem percebidas, né, enquanto sujeitos possíveis, porque não se entendia o que estava acontecendo ali, né? Então é isso, aquilo que eu tinha falado, às vezes a gente vai usar o nosso diagnóstico, a gente vai buscar o diagnóstico como uma armadura contra o mundo, porque a gente não está conseguindo realmente trabalhar os nossos afetos. Mas vai ter outros momentos que a gente precisa também dar nome para essas coisas, para que também seja legitimado por nós, pelo mundo, e se entenda, então, os melhores métodos, as melhores formas de, então, lidar com essa questão
e que essa pessoa consiga ter uma vida, né, plena, né, tenha acesso, né. Entendi. Então, pessoal, conversamos aqui com o colega Galtério. Procurem, né, os CAPS infantil, o infanto juvenil, CAPS AD, né, para quem está aí precisando de ajuda, lidar com o seu problema de álcool e outras drogas, o CAPS Conviver, né, para outros tipos de transtornos. CAPS Conviver está na Presidente Vargas ainda ou não? Está lá junto no... Junto com o AD, aqui no Rio Grande, mas eu acredito Napoleão que Laureano com... Napoleão Laureano com Conde de Porto Alegre. Um antigo cartório eleitoral ali atrás do Juvenal. Capzi na Marcílio Dias, bem próximo à Duarte Macedo, ali quase na esquina, bem próximo do Dog do Alemão. Não é nosso patrocinador, mas é muito bom. E é isso, pessoal. A gente conversou com ela. Procurem essa ajuda. Uma vez procurei, até eu falei no início que ia contar essa história. Procurei psicólogo, estava trabalhando no EBR, lá no Polo Naval, tinha o convênio. E era no Porto de Galha ali, o escritório da psicóloga. E nunca trabalhasse ali, né? Não. Então não era tudo. Peguei o elevador, sentei lá e ela sentou num sofazinho ali, até achei que ia ser aqueles dos filmes, mas não era. Tentei ali, pode começar a falar com o Aí eu comecei a comentar, né? Tava passando uma fase difícil, assim. E aí ela, bom, tá quase acabando a nossa sessão. E vou te dizer uma coisa, Cristiano, tu já é muito grande, bem grandinho, adulto, pode resolver seus problemas sozinho. Até a próxima. E aí eu paguei pra isso, né? Porque tinha um descontinho, coisa e tal. Eu não acredito, mas enfim. Foi uma experiência não muito boa, né? Ainda pretendo procurar um dia um psicólogo aí. Nicole, suas considerações finais, um abraço pro pessoal aí. Nas considerações finais, acho que como conclusão, assim, de tudo isso, a gente entender isso, né? Que a saúde mental, né? Ela sempre vai andar de mãos dadas com todo o resto das coisas que estão, né, ao nosso redor, que estão acontecendo, né, em todas as esferas. Saúde mental é política, né, alimentação, tudo que faz parte da gente e do mundo que faz parte também da gente, né? Precisamos falar mais sobre saúde mental, né? E dessa forma mais crítica, né, e mais ampla, né, de entender que não tem como a gente dividir, né, todas essas coisas. E eu acho que é importante, Nicole, também dizer, né, como a gente teve aqui uma hora falando, que a pessoa por procurar ou por ir numa consulta psicóloga não quer dizer que ela é louca, né, ou tem algum problema. Pelo contrário, né, ela faz parte dessa sociedade como ela é, independente, né, e às vezes é importante procurar até para, como você falou, para se aceitar, né. E o que é ser louco também, né? Já me chamaram de louco. Júlio. Eu vou me abster. Não, eu quero que tu agradecer a presença da Nicole, né? E também me abster de comentar isso. Agradecendo aqui o testemunho do Júlio, a participação dele, e ele vai dar aí seu depoimento final. Gente, sem palavras, Nicole, com a tua participação aqui. Para mim não é nenhuma vergonha falar, inclusive quem dera eu conseguisse falar e as pessoas me ouvissem e eu ajudasse elas a resolver esse problema. E é um problema. Tem que seja procurar ajuda. É um problema, assim, o pessoal, é uma doença, tá, mas antes de ser uma doença é um problema. Tem muita gente que acha que é sem vergonhice. Tem gente que acha que é só sem vergonhice. Não é. Não é. Até aquele cara que tem dinheiro sobrando em casa, que a gente pensa assim, mas ele tem tudo. Às vezes quem mais tem tudo é justamente a pessoa que não tem nada, sabe? Então, eu acho que as pessoas deviam dar não só uma maior atenção para a saúde mental no que pende aí da dependência química, como a tua pergunta sobre autismo, Cristiano, vou aproveitar para comentar. Acho super pertinente assim que as pessoas parem de minha visão assim, porque eu tenho uma amiga que tem filha autista, aliás eu tenho também outros amigos autistas, mas mesmo que a distância, a gente não tenha se encontrado muito seguido,
Eu acompanho bastante. Um salve aí, Aline, beijão. E daí, o que acontece, né? Eu vejo que a gente tem cada vez mais um olhar próximo de tudo. A gente tem muita pesquisa, um abraço ciência, pesquisa. Beijo. Sem vocês a gente não seria ninguém. A gente tem cada vez mais diminuído uma miopia, né, gente? A gente tem Exato. diminuído uma miopia. Era uma miopia que a gente teve, que antigamente, lá, né, quando foi lá no tempo da peste negra, a gente tinha lá que era, parece que a gente pensava que era bruxaria, que era até com um ponto que, é uma doença que não tem cura, até que deram um jeito. Tomaram banho. Tomaram banho, trabalhei em cima do isolamento. Eu sou meio leigo nesse ponto de história. Adoro história, mas nesse ponto da história eu não me lembro direito como que foi o final feliz, mas se chegou em um. E o que acontece? Tudo por causa de pesquisa. Pesquisar, analisar, de aproximar aquele olhar aqui assim, olha isso. Né? E tem se conceituado de maneira diferente o autismo, pela visão leiga que eu peguei, né, das explicações que eu andei colhendo esse tempo. Essa questão do autismo aí, ela tem avançado, assim como outras questões que a gente tem envolvendo saúde, não só mental. Porque a gente tem que deixar essa cultura da frescura. É frescura. Tudo é frescura. Tudo é frescura, né, gente? Aí eu acho que se a gente começar a parar para prestar atenção nas coisas, aos poucos, muito mais do que o autismo, né, tantas outras coisas que a gente tem por aí, iam se ressignificar e finalmente, pensar, achar esse final feliz. E final feliz, esse programa aqui foi receber a Nicole. Quem sabe mais vezes podemos vir aqui, né? Tratar de outros assuntos e aspectos da saúde mental. E a Nicole, escondendo o ouro de todo mundo aqui, também trabalhava com podcast, pessoal. Falou pra nós aí no começo aí. E já se ofereceu para dar uma oficina aqui pros alunos sobre podcast. Muito obrigado, Nicole, pela sua presença, né? Desculpa qualquer brincadeira minha, né? De minha parte, que gosto de falar bastante. E seja muito bem-vinda novamente, se quiser, e depois a gente vai te marcar lá no Instagram, deixar as redes sociais dela também para vocês seguirem ela. E muito obrigado. Obrigado, Fiocruz, obrigado, OPAS, obrigado, nosso Sistema Único de Saúde e Ministério da Saúde. E com o financiamento do Governo do Canadá, esse podcast está acontecendo. Vamos deixar aí o boa noite final da nossa convidada especialista. Obrigada pelo convite e importante isso, né? Essa iniciativa de vocês e de popularizar, né, esse tipo de discussão e da gente entender que saúde e cultura não são assuntos só para os profissionais, né, dessas áreas, justamente de todos nós, né? Todos nós precisamos falar sobre saúde, sobre cultura e construir os nossos saberes, né? É isso aí. Obrigado. Boa noite, pessoal. Olha, boa noite. Boa noite. Tá filosofia.